Boa noite a todos. Não teve aviso não, mas eu vou fazer um convite. Eu convido todos vocês a fazerem parte da grande festa das crianças, o maior evento que a Casa de João realiza, que é no dia 13, domingo, à tarde, 3 horas. Mas esse convite é para que vocês façam a festa. As crianças são crianças. Nós também já fomos crianças. E nós sabemos o quão era importante para nós saber naquele dia, o dia das crianças, que existia alguém que pensava em nós, que nos dava um brinquedo, não uma roupa, não um livro, não uma tarefa para fazer, mas um brinquedo. Porque criança é criança. E a criança precisa ser feliz para que se torne um adulto, um cidadão, uma pessoa de bem, sabendo que há pessoas boas no mundo. Participem conosco, façam parte desta obra. Façam a festa. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Por que estudar o Livro dos Espíritos? Porque nós somos espíritos e nós vamos retornar ao mundo dos espíritos. Precisamos conhecer o nosso destino. Todos nós vamos morrer um dia. Tomara que seja bem longe de hoje. E nós precisamos nos preparar para a vida no reino de Jesus. E este estudo é exatamente para isso. Por isso que nós decidimos compartilhar com vocês o nosso estudo. Porque é extremamente importante para cada um de nós a compreensão do mundo espiritual. Como viram na palhinha do professor, a palestra que estava passando, existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Neste livro, Kardec pergunta aos espíritos da codificação se podem os espíritos influenciarem em nossa vida. E a resposta, muito mais do que imaginais, de certo que na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Conseguem compreender a profundidade, a seriedade deste ensinamento? Quem nos dirige? Quem está ao seu lado lhe indicando o caminho que você deve tomar? Quem lhe influencia nas suas decisões? Por quê? Porque esses que estão aos nossos lados, nos influenciam. E esta influência causa o que em nossa vida? São Paulo diz que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Então nós nos relacionamos com o mundo espiritual 24 horas por dia.
E qual é essa nossa relação? Qual é a consequência ou as consequências desta relação? São boas? Ele, como o Robson disse aqui, nos ajudam, nos apoiam, nos mostram o caminho correto. Se os nossos mentores não são muito mais evoluídos do que nós, quando nós vamos nos tornar mentores de alguém? Se a nossa vida está cheia de dificuldade e problema, e estas dificuldades e problemas são por conta, consequência da influência desses espíritos, como podemos nos libertar desta influência? Eu sempre digo para aqueles que me dizem que a política é ruim, que os políticos, na sua grande maioria, não prestam, são desonestos. Eu digo, só existe uma maneira de corrigir isso. É substituir os ruins pelos bons. Não existe outra. As nossas companhias espirituais, a solução é esta: substituir os que não são bons pelos que são bons. E nós vamos, nesse estudo, tentar compreender como é que funciona isso, para que, em compreendendo, a gente possa resolver essa situação. Situação que varia de gravidade dependendo de cada um. E nós vamos ver isso no que Kardec ensina no Livro dos Espíritos. Dando continuidade ao último, a questão 241, Kardec pergunta: os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, logo apreciam as coisas diversamente do modo porque o fazeis. Mas também isto depende da elevação deles. Olha como nós podemos analisar essa resposta para que isso transforme a nossa vida, para que esta simples resposta nos mostre o caminho que nós devemos seguir. Kardec pergunta se os espíritos têm uma compreensão melhor de tudo que está acontecendo no nosso presente do que nós mesmos. A resposta é sim. É sim porque, ressalvada algumas exceções, nós encarnados só percebemos o mundo material. O mundo invisível, nós não conseguimos, na grande maioria de nós, não consegue vê-lo. O mundo dos espíritos, ao qual Jesus chamou de meu reino, é invisível para a grande maioria de nós. Então nós não conseguimos vê-lo. Então a concepção que nós fazemos do mundo não é completa, porque nós não vemos completamente as situações. Então os espíritos estão em vantagem. Mas mesmo entre os espíritos, assim como entre nós encarnados, a compreensão da realidade diverge da capacidade de compreensão de cada um. Nós podemos, 2, 3 pessoas, analisar uma situação e termos 2, 3 opiniões diferentes. Porque a nossa capacidade
de compreender? Foi eu não. Nossa capacidade de compreender depende da nossa bagagem intelectual, cultural, pessoal. Como o Dr. Frutuoso disse na palestra, eu vou ler esse livro, mesmo que a minha capacidade de compreensão não dê a condição de compreender o livro na profundidade, porque o livro é extremamente complexo. Complexo para ele que não tem a capacidade de compreender. Então, assim é para nós. Assim é para nós. Quando nós participamos de uma reunião mediúnica, a gente torna fechada, por quê? Porque a maioria das pessoas não vão ter condições de compreender o que ali está acontecendo. Por isso a necessidade de fazer o caminho completo até chegar à capacidade de compreensão. Senão não compreende o fenômeno que está acontecendo naquele momento. Vai sair achando que os médiuns são tudo doidos. Não é não? Isso é coisa de doido. Pode internar tudinho, que é coisa de doido. Realmente, se eu fosse narrar aqui uma pequena parte do que eu já vi, você pode internar e jogar a chave fora, que isso é doido de pedra. É normal, porque não há compreensão. A doutrina espírita, nós vemos muitas críticas à nossa doutrina. Mas quando nós tentamos aprofundar um diálogo com esses críticos, a gente percebe que eles pouco sabem ou nada sabem da doutrina espírita. Como é que eu vou criticar uma situação se eu dela não sei nada? Assim, esta... Quando mexeu aí, saiu da... né? É assim a compreensão que nós não conseguimos ter da nossa realidade, porque não estudamos para compreendê-la e não vemos, não conseguimos desenvolver a capacidade de perceber, sentir o mundo espiritual. Então, por isso que os espíritos têm a condição de compreender muito mais a nossa situação do que nós mesmos. Sabe qual é a maior pergunta que eu escuto quando entabulo uma conversa com as pessoas que chegam em busca de socorro na casa espírita? O senhor pode me dizer se tem alguma coisa comigo? É ou não é? Todo médium, todo trabalhador, tem algum espírito comigo? A pessoa não tem o conhecimento, não estudou, nem procura estudar, porque uma leitura básica do Livro dos Espíritos, eu li a resposta a essa pergunta. Mais na frente, Kardec diz também que nós nos acotovelamos com os espíritos. Espírito tem em todo lugar. Não existe lugar nenhum sem espírito. Nenhum. Ele nos acompanha 24 horas por dia. Em todas as situações. O que nós podemos fazer é criar barreiras que impeçam aqueles que têm maus pensamentos ou sentimentos equivocados de nos acompanhar em todos os momentos, inclusive na nossa intimidade. Kardec termina os espíritos terminam a resposta dizendo: mas também isso depende
da elevação deles. Ah, como assim? Então, nem todos os espíritos têm uma compreensão melhor do que nós? Não. Tem espírito que nem enxerga os outros espíritos, assim como nós. Eles só enxergam a nós. São tão materializados vibracionalmente como nós. Então não conseguem perceber os espíritos. E isso é uma condição que nós vemos até no Violetas da Janela. Não é? Na leitura mais simples das informações que vêm para nós do mundo espiritual, nós percebemos que muitas das vezes dos espíritos que estão em sofrimento, a ajuda está ali do lado e ele não consegue perceber, porque o padrão vibratório dele não permite que ele perceba quem está do lado. Isso parece com nós, não é não? Não é não? Nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunho. Cadê? Quem está vendo a sua? Quem está vendo a bagagem que carrega do mundo espiritual? Alguns poucos médios videntes conseguem. Mas nem precisamos ver para saber que existe o vento. A gente sente. Os espíritos, a gente pode sentir. Se aprender como. Se souber como, através da sensibilidade, saber até o grau de evolução daquele espírito. Sem ver. Dentre esses espíritos estão os obsessores? Claro, são espíritos. Eu acho que a pergunta mais correta, se me permite, seria: só os espíritos são os obsessores? Todo espírito é um obsessor? Né? Com certeza, a grande maioria dos espíritos, de uma forma ou de outra, obsediam alguém. Nós, trazendo para a nossa realidade, se nós não vencermos os nossos vícios e desencarnarmos viciado, qualquer vício que seja, no mundo espiritual, ao desencarnarmos, continuamos a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos, os mesmos gostos e as mesmas vontades, com os mesmos vícios. Para satisfazer esse vício, nós só temos um jeito: se aproximar de alguém que tenha o mesmo vício, e ao nos aproximarmos dessa pessoa, vamos absorver as sensações e os fluidos e os eflúvios daquela pessoa quando está satisfazendo um vício, um fumante, por exemplo. Então vai se aproximar da pessoa que está fumando, para que o prazer do cigarro seja transferido para ele. Como nós somos inexperientes e temos pouco conhecimento do mundo espiritual, nós vamos nos aproximar de quem? Quem na nossa casa fuma também? Quem na nossa casa tem o mesmo vício que nós? Nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso filho. E vamos nos aproximar deles. E vamos absorver deles estas energias. Somos obsessores da nossa própria família, daqueles que nós mais amamos. No processo que a espiritualidade classifica como vampirismo. Deu para responder aí?
Então vamos para frente. Alguma dúvida dessa questão aí? Se quiserem perguntar, isso aqui é um estudo, viu? Não é palestra, é um estudo. Qualquer dúvida, qualquer ideia, pode falar, que a gente está aqui para aprender mesmo. Pergunta 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Olha que loucura. Sabe onde é que eu vi a explicação disso aí um dia desse? No último filme dos Vingadores. Quando o Hulk, Dr. Banner, está explicando para eles, o Capitão América e os outros, a viagem no tempo. Quando o cara deu a ideia deles voltarem no tempo e o bebê Thanos, matar o bebê Thanos, ele não ia destruir a metade do universo. Voltar no passado, matava o bebê antes de se tornar adulto, antes dele matar a metade do universo. Aí o doutor Banner vai ser impossível, não se pode modificar o presente voltando, modificando o passado. Mas como é que não pode? Por quê? Olha a explicação do cara. Por quê? Quando voltarmos o passado, ele passa a ser o nosso presente. E o nosso presente de hoje passa a ser o nosso futuro. Que loucura, né, irmão? Tem razão. Na ideia do roteirista, do cara que escreveu, ele está dizendo exatamente isso aí. O passado, quando nós nos ocupamos com ele passa a ser o nosso presente. Quem já fez regressão de memória aqui? Ninguém? Olha aí, apareceu uma mãozinha levantada aí. Parabéns. Faça de novo. É espetacular você retornar ao seu passado e buscar a origem do seu problema e resolvê-lo na origem. É fantástico. Você vivenciar, você voltar no passado. Na regressão você tem duas possibilidades. Ou você assiste o seu passado como um filme, um espectador de um filme, vendo você personagem, lógico, com outro corpo, outra cara e tal. Ou você volta e participa no filme como protagonista, que é você, com outro corpo, numa outra encarnação, com todas as sensações e as percepções que você teve na época. Essa técnica é mais utilizada pela terapia de vidas passadas, onde ele vai até o problema, para que você, vivenciando aquela situação que lhe hoje é uma fobia, você acaba vencendo aquela fobia e se curando no futuro, que é o presente. Interessante, né? É mais ou menos assim. Então, quando Kardec, a resposta dos espíritos, quando nos ocupamos com o passado, ele é o presente, verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressiona no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nem um véu material nos tons da inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. É interessante como Kardec aprofunda, né? E como os espíritos conseguem aprofundar mais ainda a resposta. A bondade e a misericórdia de Deus é tão grande que nós não conseguimos, nem nos nossos maiores sonhos, imaginar o tamanho da sabedoria, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus por nós. Esquecer o passado é uma das maiores. É uma das maiores misericórdias de Deus para conosco. Pois se assim não fosse,
nós não conseguiríamos reparar os erros do passado. Nós não conseguiríamos fazer com que o amor da carne vença o ódio do espírito. Tem um capítulo acho que é no Evangelho mesmo, que fala sobre a parentela. É no Evangelho, né? A parentela, a verdadeira família e a parentela. E a gente, se só ler aquele capítulo, a gente fica sem compreender aquela história da compreensão pela capacidade de compreensão adquirida pelo estudo. Se nós não estudarmos nada, nós vamos ler aquele evangelho e vamos ficar meio que voando sem entender nada. A verdadeira família, salvo engano, no capítulo, né? É isso? Acho que é. Quando fala que a verdadeira família é espiritual e que na carne há apenas uma parentela material. Os espíritos se unem por simpatia, sintonia, afinidade, para vencer a eternidade. Essa eternidade é formada por várias vidas e um espaço entre as vidas, onde nós estamos no mundo espiritual, que se convencionou chamar de erraticidade. Como nós não fomos criados puros, perfeitos, donos de toda a inteligência, nós fomos, logicamente, criados por Deus, todos simples e ignorantes, sem conhecimento. E nesse processo evolutivo, a gente começa do zero. Ninguém pode ter começado dos 50 ou dos 100, porque Deus é infinitamente justo. E se Ele privilegiar alguém, seja lá quem for, já nascendo uma criação, uma parte da criação já puro, perfeito, incluindo aí Jesus, seria injustiça para com todos os outros que têm que ralar e sofrer milhares de vidas para chegar numa pequena evolução. Então, nessa caminhada, onde da ignorância de não ter conhecimento, até chegar ao conhecimento, nós passamos por várias fases. Essas fases embrionárias vêm das cavernas, passa pela selvageria, pela civilização, até chegar na humanização, e um dia a gente chega lá. Então, nestas passagens, aqueles espíritos que se unem por sintonia e nascem na mesma família, na mesma localidade, próximos uns dos outros, alguns caem na inveja, na ambição, no egoísmo, no orgulho, e acabam praticando atos que causam dor e sofrimento aos outros. Às vezes até tira a vida. Às vezes não, na grande maioria das vezes, tira a vida para se beneficiar de alguma forma, tornando aquele espírito afim um adversário. Um adversário que retorna ao mundo espiritual com ódio, com raiva. E esse sentimento os liga a nós. E são nossos obsessores, que nos prejudicam
a nossa vida todinha causando dor e sofrimento e perturbação nas nossas vidas. Aí nós nos desencarnamos, o cara continua lá, ao pé da mesa, do lado da pedra, junto do caixão, desce no buraco. E conosco retornamos à pátria espiritual e nos tornamos vítimas desta pessoa, causando em nós rancor e ódio. Cria-se, então, uma guerra particular entre dois espíritos que só vai terminar quando alguém perdoar. E quando alguém perdoa? Quando evolui. Aí Deus, da sua infinita misericórdia, vê que aquela luta toda, ora um encarnado, o desencarnado obsedia, ou vice-versa, ou quando troca de posição também. Aí Deus, da infinita misericórdia, faz o quê? Se não conseguem se perdoarem enquanto espíritos, vão se amarem num lar redentor. Aí o amor da carne acontece para vencer o ódio do espírito. É a bondade e a misericórdia de Deus que cria esta parentela, porque a verdadeira vida, a verdadeira família é a espiritual. É a que continua juntos, evoluindo, crescendo, vencendo a eternidade. O amor. Veja como Kardec, como os espíritos, nos ensinam muitas das coisas. Como o mundo espiritual é extremamente importante para nós. Como conhecer o mundo espiritual é talvez o maior aprendizado que nós possamos ter numa encarnação. Esse véu material que nos toda a inteligência, muitas vezes também é a misericórdia de Deus. Quem não já ouviu aquele ditado popular que diz que Deus não dá asas à cobra? Muitas vezes, alguns de nós são espíritos altamente inteligentes e capazes. Mas a bondade de Deus corta as nossas asas e nos coloca num corpo que não consegue assimilar e difundir este conhecimento. Isso nos faz nos tornarmos pessoas melhores. Pensem por um segundo, como iríamos amar a pessoa que nós sabemos que por várias vidas nos matou, nos roubou, nos escravizou. Não vou nem falar mais maldade conosco. E nós olharmos para dentro do nosso lar, sabendo que aquela pessoa fez isso tudo com a gente. Como iríamos perdoar? Então, esquecer do passado, a bondade de Deus, que nos limita o conhecimento desta realidade, para que nós possamos, em nos amando, como pai, filho, filha, mãe, filho, filha, marido, mulher, irmão, parentes, amigos. Tem muitos amigos que nos amam e a gente ama muito mais do que parentes. Espíritos afins que reencarnam para que juntos possam vencer essas dificuldades. Mas Jesus veio e dá a dica: reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminha com ele. Esta é uma grande dica de Jesus. Mas não vamos nós pensar que isso é a regra.
Não é. Não é a regra. Mas, de fato, é possível que esteja acontecendo conosco mesmo, nas nossas desavenças familiares. Este ensinamento é extremamente importante para que, em acontecendo isso conosco, nós paremos, repensemos, para entender a necessidade do perdão. Porque, na melhor das hipóteses, se nós não nos perdoarmos, não vencermos essa desavença, vamos voltar para viver tudo de novo. Com a mesma pessoa, com as mesmas dificuldades. Então não é muito inteligente permanecer. Perdoar sempre. É o ensinamento de Jesus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos ir para a próxima? Vamos lá, da outra vez só fui 3 perguntas, né? Senão o Felipe vai mandar continuar até terminar. E o futuro, os espíritos conhecem? Olha, bastante interessante essa pergunta. O que é que a lógica nos diz? O futuro existe? Já é uma realidade? O futuro já está traçado? Nosso destino já está escrito, letra a letra? Nós vamos ter que, ao sair daqui, levar uma topada ali, quebrar o dedo? Olha aí. Sendo isso uma realidade, o futuro não existe? Opa, peraí. O cara lá, 1500 anos antes de Cristo, profetizou a vida dele todinha. Nostradamus tem uma margem de acerto impressionante nas suas profecias. No Velho Testamento tem vários livros só de profecias em que a maioria já se realizou. Então aqueles caras sabiam do futuro. E Deus? Olha como é uma pergunta interessantíssima para se raciocinar. E aqueles sonhos que alguns de nós têm, que predizem algo que vai acontecer conosco. Não é? E aquela intuição, joga essa milhar no bicho que tu ganha. Vai dar galo, vai dar galo. E dá, às vezes, né? Nem sempre. Às vezes dá. Como é que pode? Se o futuro não existe, como é que Deus sabe tudo? Como é que ele pode saber o que não existe? Mas se existe, está predestinado, nós obrigatoriamente vamos ter que viver aquela situação. Antes de ler a resposta, voltemos à terça-feira passada. Karma e Dharma. Quem prestou atenção? Né? Só o Ross que levantou a mão ali? Ah, subiu umas mãozinhas aí, né? Quem não veio, perdeu. Foi espetacular. O Dharma, a ação boa, o amor afasta uma montanha de pecados, modifica o futuro. Não é?
Nosso livre-arbítrio modifica o futuro. Não é? Se tivessem predestinados que nós iríamos hoje morrer de um tiro, 8h20, na esquina de casa. E nós decidimos vir para o Evangelho. E o cara que ia passar lá armado para nos assaltar e matar, passou e não nos encontrou. Mudamos o nosso futuro, não? Com a nossa atitude. Mas como é que Deus sabe, é onisciente? Nós podemos compreender, pela lógica do raciocínio, que Deus, na sua capacidade infinita, Ele sabe todas as possibilidades. Se nós decidimos não vir para casa espírita e ficar lá na esquina falando mal da vida dos outros, vai acontecer o assalto e o cara vai dar o tiro em nós. Mas se nós decidirmos vir para casa espíritas, adquirir o conhecimento e nos tornar uma pessoa melhor, afastamos de nós aquela montanha, aquele problema, aquela dificuldade. Nós construímos o nosso futuro. Então, os profetas, os médiuns que conseguem prever a premonição, eles conseguem perceber uma possibilidade que vai se concretizar ou não. Mas não vale aquela médium famosa, esqueci o nome daquela gordona, mas... Mãe de Ná, é. Pronto. Essa aí, ela agora já sabe a verdade. Não vale aquela profecia dela de dizer que o Ayrton Senna ia morrer de um acidente de automóvel. A possibilidade, né, que ele fosse morrer, e nem vale também aquela predição do tempo do Jornal Nacional, né? 50% de chance de chover e 50% de não chover. Mas não vale, né? Então, vamos ler a resposta aqui. Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações. Apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Olha aí. Nem o passado, nem as lembranças do passado, nós temos assim, ao desencarnar, ou retornar ao mundo espiritual, nós recebemos num passe de mágica. Porque tem muita coisa no nosso passado que nós não temos condições psicológicas de saber, de lembrar. Então, mesmo na regressão de memória, no tratamento de vidas passadas, há sim o impedimento da bondade e da misericórdia divina de nos deixar lembrar de certos fatos, de certos atos que cometemos que não iria nos fazer bem. É o que a gente sempre conversa entre nós no funcionamento da casa de João. Eu vou dizer para vocês que 99,9% das informações que vêm do mundo espiritual sobre vocês não lhes é dito, porque não lhes faria bem. Não seria correto
E na grande maioria das vezes não temos permissão para fazê-lo, porque não iria ajudá-los em nada. Mas internamente, as atividades do tratamento espiritual, da evangelioterapia que vocês fazem, vai resolvendo esses problemas, sem que vocês saibam. Nós não fazemos nada para receber agradecimento, fazemos o bem pelo bem. A ideia é que apenas com a evolução moral e intelectual, a gente vai conseguindo ter a capacidade de compreender alguns fatos, alguns erros e até alguns acertos também que fizemos no passado, para que a gente, porque nem sempre nós fomos tão ruins como somos agora. Podemos sim ter plantado uma semente do bem lá atrás. Mas na nossa capacidade agora, se nós ficarmos sabendo que nós... É engraçado que todo mundo, quando vem perguntar sobre a vida passada, é rei, é rainha, é barão, é duque, é barão do café e tal, não tem um pobre lascado. Todo mundo acha que tem um passado nobre, né? Cleópatra, né? Tem na regressão que a gente fez ali, num curso que a gente fez. Se o menino não lembra aí, o Hélio deve lembrar. O cara voltou lá para o Egito, foi faraó, fulano de tal, bababá e bababá. Entendeu? É complicado. Ninguém é pobre, todo mundo for rico, cadê os pobres dessa encarnação? Né? Então essas coisas, muitas das nossas ações que nós cometemos no passado, devem sim ficar escondidas de nós. Porque nós não seríamos capazes de suportá-las. Se forem coisas boas, vai nos trazer o orgulho e a vaidade. Se forem coisas más, vai nos trazer situações de difícil compreensão, porque vamos nos achar que não servimos para nada. E não é verdade. Todos nós, sem exceção, no passado cometeu erros e acertos. E nós podemos ter certeza de uma coisa: existe uma lei que nós podemos chamá-la, uma lei divina, que nós podemos chamá-la de lei do merecimento. Nada que aconteça conosco é fora dessa lei. Tudo é por puro merecimento. Tantas coisas boas que nós achamos boas, que infelizmente nós não temos condição de saber o que é bom para nós. Nós sempre achamos que bom são as coisas materiais. Ah, eu comprei um carro novo, Deus é muito bom para mim. Bota logo a placa lá, Deus é fiel. Fiel a quê, cara, pai? Deus que me deu. Pois é, Deus me deu, ninguém tira, aí cada vem e leva, né? Bota o revólver e leva. A nossa noção de o que é bom para nós ainda é muito equivocada. Nós somos materialistas, nós vivemos num mundo material. Entendeu? Então nós não sabemos, nem também não sabemos o que é ruim. Né? Nós pensamos que bom era ter ganhado aquele bolão de 120 milhões da Mega Sena, né? Mas será? A gente costuma dizer que se eu ganhasse um bolão desse da Mega Sena, eu não queria ver mais nenhum amigo pobre. Ia morar em Mônaco. Não ia ver mais pobre na vida, né? É isso que eu estou dizendo. Será que seria bom ganhar? Jesus, nesta situação, ele responde para nós: é muito mais fácil o camelo passar um buraco na agulha do que um rico entrar no reino do céu. Camelo é aquela corda que amarra os navios no cais, aquela cordinha. Não é um animal. Vamos pensar. Quando passou ali, depois da morte, a alma vê e aprende no golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que já foi, né? Lá o item A: os espíritos que alcançam a perfeição absoluta
tem conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer, pois só Deus é soberano e Senhor, e ninguém o pode igualar. A capacidade de compreensão das possibilidades de futuro, só Deus, que é a inteligência suprema. Existe uma teoria, agora eu vou fazer rap, Felipe. Existe uma teoria quântica que existem universos paralelos. Existe teoria que não existe um universo, existem multiversos, um número infinito de universos infinitos. É diferente do que nós estamos falando. Universos paralelos seria uma cópia idêntica dele, sendo tudo ao inverso. Então, essa teoria diz que existe um Tito completamente bom, perfeito, bonito, rico, né? O oposto do agora. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nessa teoria. Qual seria a ligação com Deus numa teoria dessa? Se existe um universo paralelo, Deus lá seria o contrário desse aqui. Não é? Não é tudo o inverso? Então Deus seria o inverso do Deus que está aqui. Então seria impossível um Deus vingativo, raivoso, que gostava de castigar, que tinha ira. Poxa, não é esse Deus que ensinaram para a gente, não? Seria impossível um Deus desse permitir que alguém fosse feliz. Então, filosoficamente, não existe essa possibilidade. Vamos para frente. Alguma pergunta? Mais uma, viu, Felipe? Só mais uma. Cadê o bicho? Olha aí que interessante. Os espíritos veem a Deus, só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Há de se compreender superiores e inferiores. Não existe ninguém superior a ninguém, nem ninguém inferior a ninguém. O texto fala de elevação espiritual. Os espíritos mais elevados espiritualmente, onde já chegaram a uma perfeição maior, e os espíritos ainda imperfeitos, com pouca elevação moral. Né? É nesse sentido que os espíritos falam de superiores moral. Os superiores o compreendem. Aqui na Terra, segundo a literatura espírita, no planeta Terra, contato com Deus direto, só Jesus. Ninguém mais. Então, nós somos os inferiores. Essa é a nossa realidade. Inferiores no sentido de pouca elevação moral. Mas quem não quer ver Deus? Quem não quer sentir Deus? Quem não quer perceber Deus? Isso nós podemos fazer agora. Agora nós podemos fazer Deus. Perceber Deus. Sentir Deus. Todo último domingo do mês a gente doa um grupo junto de pessoas, vai lá para a praça e doa comida para os moradores sem teto. Maioria drogada. Muito doido os caras chegam. Mas o olhar daquele povo
quando eles recebem o prato de comida, independente da situação que eles têm naquele momento, o olhar de agradecimento daqueles caras, nos fazem sentir Deus. Aquele momento em que nós percebemos o quão bom é fazer o bem. E quanto Deus é maravilhoso de nos dar a oportunidade de fazer o bem. Pode ser até aquele cara que vai me matar ali na esquina num dia desse. É o meu merecimento. Mas pode ser aquele cara que no momento que acontecer, esse cara vai olhar para o outro e dizer, pai, esse cara aí não, esse cara aí está dando comida para nós lá todo no final do mês. É o merecimento. Então, quando esses caras vão para as casas de recuperação, apoiados, porque sabem, percebem e sentem que naquele prato de comida vai o melhor tempero de todos. Amor, esperança, luz. O fato de sentir que ainda existem pessoas que se preocupam, que fazem algo para diminuir, amenizar o sofrimento de quem nem conhece. Eu ouvi uma definição fantástica do seu Léo uma vez. Vou terminar essa para contar. Eu vi uma definição fantástica do Léo, que depois, muito depois, foi corroborada pelo João Paulo II, em que o seu Léo disse para nós: o inferno é um estado de sofrimento do espírito sem esperança que se acabe. Fantástico. Definiu o inferno de cada um de nós. O Papa João Paulo vem e diz que o inferno é apenas um estado do espírito. Então, quando você tem a possibilidade, pelo amor e a bondade de Deus, de dar para seres insignificantes como nós, imperfeitos como nós, que pouco fazemos, que pouco merecemos, que sabemos que fomos grandes assassinos do passado, de tirar alguém do inferno, ali, naquele momento, a gente sente Deus, a gente percebe Deus, e consegue compreender, através da compreensão da justiça divina, da lei do merecimento, Deus presente em todos os momentos de todas as vidas no planeta Terra, sejam de espíritos encarnados e desencarnados. Então é fácil compreender Deus, é fácil perceber Deus, é fácil sentir Deus. Tornemos-nos pessoas boas. Só basta isso. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem deles? Nós falamos nesse instante, né? Nem tudo é permitido dizer. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa, ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimento? Que se vos afigura um aviso secreto, para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas.
retornamos ao começo. Quem nos acompanha? Quem nos dirige? Quem nos intui? Quem nos faz realizar esta ou aquela atitude? O anjinho ou o diabinho? Quem nós escutamos? Quem nós damos preferência nas nossas intuições? Quanto mais elevado formos, mais compreenderemos estas intuições. Quando nós falamos que nem tudo é permitido dizer a vocês, é exatamente disso que nós estávamos falando. Quando nós percebemos, através da mediunidade, da intuição, da sensibilidade, da compreensão da situação, nós sentimos o que é permitido e o que não é permitido. E, de certa forma, nós batemos fortemente nesta tecla. Nem tudo se deve dizer às pessoas. Nem todas as informações trarão benefício às pessoas. A partir da evolução intelectual e moral, a capacidade de compreensão vai aumentando e o véu vai se descortinando para nós. Quando nós tivermos capacidade de saber aquela realidade e compreender historicamente, culturalmente, aquele momento que nós vivíamos já não é este mesmo. Já não somos aquelas mesmas pessoas. Melhoramos. Já não somos capazes de fazer o que fazíamos. Teoricamente, né? Conhecer uma pessoa dele dinheiro e poder. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Você já respondeu, né? Ele não lhe vem direto de Deus. Para se comunicar com Deus é necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos superiores em perfeição e instrução. Nós estávamos conversando ali, eu, o Eric, a esposa dele, conversando sobre fenômenos mediúnicos que acontecem no movimento espírita. E a gente acaba concluindo que as pessoas se equivocam porque formam uma opinião baseada num conceito equivocado. E o orgulho não lhes permite mudar de opinião. É extremamente importante que a gente estude Kardec, que a gente aprenda o máximo possível desse trabalho gigantesco do mestre de Lyon. Extremamente importante. Mas Kardec só trouxe a base. Não era possível para ele aprofundar todos aqueles conhecimentos. Então ele nos trouxe os pilares, o alicerce. Se nós compreendermos Kardec, a nossa fé jamais vacilará. Nossa fé será raciocinada. Mas Kardec não teve tempo de aprofundar em todos os assuntos. Ele preferiu, e com razão, adentrar mais nos ensinos morais do que nos ensinos científicos. E nos científicos, dos fenômenos mediúnicos, ele também não aprofundou
em cada um. Então, nós devemos estudar profundamente as obras de Kardec. Mas tem mais coisa por aí. Muito mais coisa por aí a ser estudada. Numa encarnação, nós não vamos conseguir compreender nem tudo de Kardec. Lembrando para aqueles que Kardec não se resume ao famoso Pentateuco Espírita. São os 5 livros da codificação. Tem muito mais coisa por aí. Mas fora Kardec, são as obras complementares, podemos chamar assim, que tem muito ensinamento. Eu tenho um livro aí, da época de Kardec, chamado No Invisível. O livro traz tanto ensinamento que a gente fica besta. Tanto conhecimento, o próprio Eric disse aí, o tanto que nós temos que aprender para compreender de verdade esta obra maravilhosa, Consolador prometido por Deus, para que o véu se descortine e a gente possa crescer moralmente. Porque o próprio Espírito da Verdade, o Espírito Verdade, Jesus diz que a evolução moral é uma consequência da evolução intelectual. Porque só quando formos capazes de compreender esses ensinamentos todos é que nós vamos conseguir traduzi-los, esse conhecimento, em transformação moral. Kardec tinha um sonho. O sonho de Kardec era uma revolução. Kardec queria fazer como Jesus, que revolucionou a humanidade na época dele. Kardec sonhava e acreditava que a partir do momento que a humanidade tivesse conhecimento desta comunicação com o mundo espiritual, da existência da vida após a morte, e que as consequências das nossas ações, pensamentos e omissões no mundo material é que iria construir o nosso mundo espiritual. O inferno é apenas um estado do espírito. O futuro é uma consequência do presente. O nosso futuro, como a nossa irmã disse, sabiamente, nós estamos construindo agora. Agora. Porque ao sair da matéria, nós vamos para o mundo espiritual levar a nossa bagagem que nós colocamos na nossa mala agora. E esta bagagem vai dizer como será a nossa situação no mundo espiritual. A próxima vida, a próxima encarnação, vai ser a das consequências desta vida e da entrevida na frente. Porque não basta sofrer, tem que saber sofrer. Se nós construímos para nós uma vida de dor e sofrimento, causando aos outros dor e sofrimento, não basta só pagar. Tem que reparar o erro. E o ódio só se repara com amor. Por isso que estas famílias, as nossas, consideramos, como Jesus disse, família, humanidade, está junta
neste planeta de provas e expiação. Que Deus nos abençoe, né?